saneamento é o nosso assunto hoje. Teve um seminário da Fiesc tratando deste assunto que nos constrange aqui em Santa Catarina. Nós temos no estado 14% da população com acesso à rede de esgoto. É muito pouco, é muito pouco. Uma questão aqui, a tarifa está no patamar que deveria estar? Está acima? Está sobretaxada? Qual é a situação da tarifa aí? Bom, qual é a sua opinião? A minha opinião é bem diferente e tem muita gente para discordar de mim, mas eu ainda acho que já faz muito tempo que esse modelo já venceu, que é o modelo ainda com a grande influência do antigo Planasa, né? E eu discuto, colocaria para debate, para verificação, há uma forte resistência por parte dos sindicalistas, etc. Hoje você viu a manifestação de um deles lá, porque eles se consideram, vamos dizer, sem condições de trabalhar na iniciativa privada. Eles querem continuar com a empresa estadual. É mais fácil, né? A cobrança é menor. O sistema cruzado, de subsídio cruzado, foi eficiente. Teve na época que você tinha um sistema centralizado, o comando forte, não tinha nada ambiental para trancar, não é? E você fazia com muito mais liberdade do que hoje. Então, era um outro mundo diferente do que você tem hoje. O subsídio cruzado pretendia que cidades que tinham custos altos compensasse esses custos com os subsídios que a empresa transferia de cidades que tinham custos baixos e todos pagavam a mesma tarifa. Só que essa justiça social, ela na realidade, ela não acontecia de fato. Por quê? Porque alguém na cidade que tinha custo mais baixo pagava mais caro. Claro. Pagando pelo morador da outra cidade, você tinha moradores pobres dessa cidade pagando pelos moradores ricos da outra. Invertia nessa cotação aí, invertia a justiça social. E isso, para mim, já devia ter sido revisto há muito tempo, não é? Porque, na realidade, o saneamento, ele, apesar de ter toda essa conotação de saúde pública, ter isso tudo, ele é extremamente rentável, ninguém me prova o contrário. Porque você tem o insumo grátis. Até hoje não se paga água. Vai lá, pega, e no máximo, agora está começando a outorga, né? Pega água de graça. Você não tem concorrência. Você é único, é monopólio. É um negócio. Você não precisa gastar com propaganda. Você tem o cliente cativo. Bom, e você ainda dá prejuízo? Peraí, alguma coisa está errada. E muito errada. Então, para mim, é exatamente essa interferência que houve historicamente na Casan. Porque quando eu ajudei a criar a empresa, a ideia era a seguinte: vamos criar uma companhia ágil, rápida, para substituir o que existe hoje que não funciona. Porque os prefeitos não têm capacidade, não têm recursos, e nós precisamos de algo que não fique tão presa. Conclusão, criamos companhias que, no final, acabaram se atrelando aos governos de forma como se fosse administração direta, porque em 85 acabou o Planasa e tudo passou a ser comandado pelos governadores. Governadores que deram uma solução mais adequada, as companhias são melhores. Governadores que usaram as companhias são piores. É só pegar o mapa e olhar. Claro. Agora, o modelo, hein? O senhor da iniciativa privada, eu falei agora há pouco aí a recriação das regiões metropolitanas. Aqui na Grande Florianópolis se defende um modelo consorciado, parceria com a iniciativa privada, enfim. Qual é o modelo ideal, hein? É continuar a Casan do jeito que está? É buscar parceria? O que nós defendemos é a eficiência. Nós temos que pensar na eficiência. Então, e para a eficiência é muito importante o papel de uma agência, porque a agência tem que fiscalizar e tem que cobrar. Então, a critério se é público ou não é uma discussão que eu não quero entrar aqui, se a gestão é privada ou não. A questão é a eficiência e os resultados. Tem locais, e isso foi demonstrado hoje, que a gestão pública funciona muito bem, a estrutura pública funciona muito bem. Tem locais que não, que é a privada. Eu vou evitar de dar exemplos para quem entra numa questão política. Mas o que se tem que cobrar é eficiência. É lógico que a gestão pública, com todas as amarras que tem, com toda a ingerência política que tem, com todas as dificuldades que tem para captar recursos, a burocracia, ela tem muito mais. Muitas vezes nós temos um bom gestor que tem currículo, que tem histórico, que tem conhecimento, mas ele é mais uma peça, ele não tem autonomia nenhuma para decidir nada, porque são vários os fatores da questão política que vão influenciar na decisão dele, que ele não vai poder tomar decisão nenhuma.
porque tem implicações. É claro que há indícios, isso comprova que a questão privada seria bem melhor. Agora, o que hoje nós percebemos é o seguinte, tem que cobrar eficiência, tem que ser eficiente. E essa eficiência tem que ser cobrada pela agência. Nós sempre temos uma agência forte, aparelhada, sem gerência política também, independente, para cobrar essa eficiência. A agência tem que nos representar os consumidores. Essa é a essência da agência. Essa é a essência né? dela. Então, essa é a razão de ser da agência. A agência, ela é de Estado, não é de governo. Sim, por isso que nós temos assim. mandato, tem autonomia, não temos recursos públicos, é pelo serviço que nós prestamos. Mas isso no caso da agência que o senhor preside. Então, as outras agências não são de Estado. Tá, mas são eu estou falando municipais. Pelo que o senhor falou, pela nossa. Então, é a agência de Estado, que é criada por lei complementar, é uma exigência da Lei Federal 11.445, porque se cada Estado não criasse uma agência, iria para o CADIM, Cadastro de Inadimplência, não veria mais nenhum convênio ou empréstimo ou qualquer negociação com o governo federal. Os 27 Estados criaram, cumprindo a lei, Santa Catarina o fez. E aí vem um assunto muito importante, a questão do sistema compartilhado. Nós estamos agora licitando a nível internacional, investimos as economias de 2 anos por conta própria, uma nova metodologia para determinar a tarifa. Viu, Afonso? Isso é muito importante. E nós colocamos como parâmetro o estudo nas 10 grandes bacias hidrográficas, para utilizar o máximo da gravidade. E nós temos aí na questão da eficiência, não importa a cor do gato, nós queremos saber se o gato caça o rato. Não importa, queremos eficiência. E a eficiência, porque o povo está pagando. O povo, eu sempre digo o seguinte, temos que deixar de ser cidadão de segunda categoria. Eu sei tudo sobre o telefone, eu sou um consumidor, eu reclamo, eu sei a ouvidoria, tudo isso. Eu gasto mais em água e esgoto, nós temos uma ouvidoria, nós temos que ter uma política, né? E o povo tem que tomar essa consciência. Se não fosse para fazer isso, Grande, era melhor fechar. Claro, e aí a importância... O povo sabe que ficar sem telefone é ruim, ficar sem energia elétrica é ruim, agora fique sem água. A questão não tem. Então, as donas de casa sabem disso. Então, nós temos que fazer aquilo que eu falei. Todos juntos já somos poucos. Então, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero ouvir dos senhores as considerações finais, e ainda insistir nessa questão de modelo, se é consórcio, se é fortalecer a Casan, se é, de repente, parceria público-privada, intervalo e até já.